Ah, cara, eu não sei, porque assim, na época do jornal mesmo, cara, eu via mais de 200 filmes por ano, né? Eu via muita coisa, porque eu tinha, para mim, cara, assim, eu dava cotação, por uma época eu fiquei responsável por toda a cotação dos filmes do jornal, do Caderno G. Tem os famosos Gzinhos, que davam tanta confusão, né? Que nem lá no Rio de A Janeiro é o avaliação, bonequinho, né? É o bonequinho do Globo, né? Que lá tem lá no Globo eles falam da ditadura do bonequinho, né? Que são as cotações do jornal Globo, que é uma cotação bem legal, né? Que é o bonequinho aplaudindo de pé, o bonequinho aplaudindo sentado, o bonequinho sentado vendo, o bonequinho indo e o bonequinho indo embora, e que são as cotações do Jornal Globo. E aqui a gente tinha no Caderno G da Gazeta do Povo, né? Caderno G foi muito engraçado de falar, né? Hoje em dia é mais tranquilo, mas antigamente existia muito exatamente, Caderno G de preconceito Gazeta. e as pessoas ficavam muito, Caderno G, É o G de mas Gazeta, gente. É uma sim, coincidência mas só. aí e a gente dava as cotações nossas pelos Gzinhos, né? Que dava maior confusão depois, as pessoas reclamavam muito, né? De alguns Gs, né? De que a gente dava muito ou dava pouco, assim. Dificilmente bate, né? A questão da crítica. E uma coisa que eu sempre falei para as pessoas que sempre vieram me perguntar e reclamar, eu falei, cara, é o seguinte, né? Eu tenho, claro, que faz parte também do meu gosto, mas também tem todos, a gente vê criticamente os filmes. E eu falei, cara, assim, os filmes a partir de 2 Gs, cara, você pode ver tranquilamente. Eu só acho assim, que é melhor você ver os 5Gs, os 4Gs antes e deixar esses 2 ou 3 Gs que você vê em vídeo, quando passa na televisão, não é coisa que você vai perder. E quando a gente dá um G, e depois a gente criou os meios Gs também, a gente dá um G e meio, cara, é assim, não perca seu tempo, cara. Eu fiquei lá 1 hora e meia, 2 horas da minha vida perdendo tempo vendo aquele filme e para te dizer, ó, cara, não vá ver aquilo. Então confia, né? Então acontecia muito isso. Então eu via e tinha assim, como eu não pagava cinema na época, eu tinha carteirinha de vários cinemas, né? Eu tinha carteirinha do CI, tinha carteirinha do Espaço Unibanco, né? Que depois virou Espaço Itaú. Tinha o seu Mendel, que era o gerente do Cine Novo Batel também, deixava a gente entrar de graça lá também, né? E, cara, então assim, se tivesse 7 estreias na semana, eu já vi alguns filmes na cabine, né, que chama cabine de imprensa, que os Sim. filmes eles passam para os críticos, Mas, eles mas passam os filmes. satisfaça a curiosidade das pessoas. Não é uma É, cabine, né? É só um dia que a imprensa vai, né? só um É. dia que a gente vai ver de manhã, né? O filme é visto ainda existe até Geralmente é hoje as cabines. Eu horário participo, diferenciado, né? né? A gente vai numa terça ou quarta-feira de manhã, ou no máximo uma quinta-feira. Hoje em dia tem que ser terça ou quarta, porque os filmes estão estreando na quinta-feira agora. Antigamente os filmes estreavam na sexta. E no início era na quinta-feira, depois passou para sexta, depois voltou a ser quinta-feira, o dia de estreia dos filmes no Brasil. Então, geralmente eles passam filmes segunda, terça ou quarta-feira, a gente vai de manhã num cinema que é agendado, e os críticos vão lá, pessoas que escrevem sobre cinema vão lá, tem uma empresa que organiza essas cabines, você entra em contato com eles lá, se inscreve com eles, diz o veículo para qual você escreve tudo, né, comprova que você escreve mesmo para um veículo, e aí você consegue ver o filme antes da estreia, né, para você poder já resenhar o filme quando o filme estreia. Então, além das cabines que eu via, se tinha filme que eu não conseguia ver, se tinha 7, 8 estreias na semana, cara, eu via todos os filmes, cara, para dar cotação. Eu achava que Ó, era minha responsabilidade. Então, assim, a gente tinha um fechamento diferenciado, né, assim, então a gente fechava o caderno de segunda-feira na sexta-feira. A gente não trabalhava sábado e domingo no caderno. E aí na terça-feira, que era na segunda-feira, terça-feira, cara, todos os filmes que estavam em cartaz em Curitiba, eu dava cotação. Todos os filmes tinham cotação. Nos anos que eu fui principal pessoa a fazer a crítica de cinema e dar a cotação de filmes, eu não deixava passar nenhum filme, cara. Toda semana todos os filmes tinham cotação. Então, cara, assistia às vezes 3, 4 filmes por semana, são 52 semanas no ano, então 200 fora os filmes que eu vi em festival de cinema, que aí você via 10, 15 filmes no longa-metragem, fora os curta-metragens que você via no festival de cinema, e eu cheguei a frequentar, às vezes, por ano, 5, 6 festivais de cinema, cara. E ainda tinha a Mostra de São Paulo também, que você se entupia de ver filme, e eu mesmo, quando eu viajava, e aí eu acabava vendo mais filme ainda. Então, eu ia para o Festival do Rio e chegava antes, então eu já pegava as cabines do Festival do Rio, ainda havia mais filme durante o festival. Cara, eu chegava a ver mais de 200 filmes por ano, né? Hoje em dia não é nossa. tanto assim, né?
Mas isso só fora que você vê em vídeo ou vê na TV também, né? Então isso falando em cinema, né? De 200, acho que deve ter ano que eu devo ter visto uns 300 filmes num ano só, né? Nossa. Não, Mas é assim, muito... mas veja só, na rua, né? Tá falando da rua, né? Depois eu lembro já que na década de 80 aqui, apareceu lá no Shopping Itália, um cinema, né? Foi um dos primeiros. Foi os primeiros cinemas de shopping. Mas, assim, foram os primeiros cinemas de shopping, que em Curitiba foram 2, né? Assim, vamos lembrar, antes de falar dos cinemas de shopping, vamos lembrar, né? Assim, a gente tinha os cinemas que a gente tinha aqui de rua. Então, a gente falou do Condor, falou do Astro, falou do Plaza. O Plaza era lá na Praça Osório e hoje em dia destruíram o Plaza mesmo, né? Montaram um prédio lá do Grupo Positivo lá. Exatamente. Não, o Plaza, eu também comentei um dia, cara, o Plaza era o sonho de consumo, né? De todo cinéfilo, assim, de montar alguma coisa ali cultural no Plaza. E tinha espaço, né? Ele era legal pra caramba, assim, montar um café, ele tinha uma entrada bem legal, grande, assim, você montar uma livraria, botar uma cafeteria ali, uma livraria, e aí, pô, fazer uma programação legal de filmes cult, assim, mas ele chegou a virar igreja uma época, esse cinema também, ele foi arrendado por igreja também, se eu não me engano, Plaza, e aí depois ele acabou fechando e ele foi destruído mesmo, e construíram um prédio no lugar. Aí tinha o Bristol, né, que era que a gente falou na Matheus Leme. O Bristol, eu lembro que eu vi, eu falei, a gente contou também outro podcast do ET também, que a gente fazia, cara, eu lembro do ET, a gente fez uma bagunça no cinema, cara. Essa história de poder continuar dentro do cinema. Então, a gente foi na primeira sessão e ficou a sessão inteira brincando dentro do cinema, cara, correndo para dentro do cinema. A gente também tem uns 9, 10 anos, 10, 11 anos, assim, ficou brincando, o pessoal do bairro. A gente foi em uma turminha do bairro no cinema e ficamos fazendo uma zona dentro do cinema, e depois a gente sentou para ver, na segunda sessão, a gente sentou para ver o filme aí. Porque assim, você podia ficar, né, dentro do cinema, ninguém encheu o saco ali para você ficar dentro do cinema, né? Ninguém te expulsava da sala hoje em dia, né? Não tinha controle, não tinha câmera, né? Não tinha nada assim, né? Era bem coisa. E aí depois você teve também tinha o São João, né, que era na Westfalen. O João que depois ele acabou virando filme pornô também, o João, mas ele no começo ele estreava filmes dos Trapalhões também, né? Aí você tinha também o Lido, né, que depois virou Lido 1, Lido 2. Tinha o Vitória, né, que era o maior cinema aqui de Curitiba também, né? E tinha um cinema no bairro também, cara, no Caxiri, chamado Ribalta. Nossa, esse não lembro. Ele era pouco depois da linha do trem, ali na Munhoz da Rocha. Uhum. E ele era um cinema também, um cinema de bairro, uns poucos cinemas de bairro, acho que era o único cinema de bairro em Curitiba, na época, nos anos... eu lembro que eu vi Bernardo e Bianca, cara, o desenho. Não tinha... Cinema em bairro não tinha quase, né? Não tem até, assim, tem um shopping hoje em dia, agora, né? Mas de bairro não tinha. O único que tem agora, sim, é a sala também da Fundação Cultural lá, que é a da Sala do Portão, lá no Centro Cultural do Portão, tem uma sala de cinema lá também, que é o Guarani, que também faz parte da Fundação Cultural, uma sala bem pequenininha, mas deram uma reformada nela, ficou bem legal também. E aí você tinha também, cara, aí tinha eu lembro o Glória, que era ali na Tiradentes, numa galeria, né, na Tiradentes, e eu cheguei, porque depois o Glória virou cinema pornô também, mas eu cheguei a ver filme no Glória normal, cara. Eu vi N, cara, um musical com uma menina loirinha. O pornô eu cheguei a ver, depois ele virou cinema pornô, né? E hoje em dia ele tem. E o mais engraçado é que ali no. Né? João e Glória. Glória. E o mais engraçado é que o Glória agora, ele virou. São duas coisas diferentes, né? Porque tipo, tinha Glória 1 e Glória 2. Dividiram o cinema em dois também. E um dos cinemas é um teatro e o outro cinema é uma igreja evangélica, hoje em dia. Não sei como é que tá, acho que o cinema deve estar fechado, o teatro deve estar fechado agora, né? Não está tendo poder, e a igreja também, não sei se está funcionando, mas uma época era assim, uma das salas ficou como teatro, outra sala ficou como igreja, do Glória ali na Tiradentes, uma galeria ali na Tiradentes, esqueci o nome daquela galeria ali. E aí tinha teve um outro cinema, cara, eu não consegui descobrir, eu não lembro do nome, mas por pouco tempo, na década de 80, cara, teve um cinema ali na Barra do Rio Branco também, um pouco depois do Vitória ali, mais para a esquina com o André de Barros, também teve um cinema nos anos 80, mas não teve. Bom, aí depois, assim, aí em 1980 foram inaugurados 2 cinemas digamos, de shopping em Curitiba, que foi no Itália, tinha 2 cinemas, né, que era o
o Cine Itália, que era já no primeiro andar ali, e tinha o Palace Itália, que era num bulevar que tinha no quinto andar. Você pegava um elevador para entrar, e tinha um bulevarzinho para você entrar. E eram cinemas bem legais também, eram bem confortáveis também, o Palace. Vi vários filmes lá também. Legal, são filmes que você vai lembrando, assim, eu lembro que eu via, de onde que eu vi cada filme alguns filmes que eu vi quando era menor, que eu lembro que cinema que eu fui ver o filme, né? Essa coisa guarda também, né? Você lembra os cinemas que você viu? Em que cinema que você viu alguns filmes? Não, eu lembro. E teve uma vez, cara, que eu fui ver um filme dos Trapalhões, não sei qual filme que era. Não sei qual era. Era aquele Os Trapalhões e o Mágico de Oroz, sabe? Sim. E daí, assim, tem uma época que tava tendo um surto de sarampo, sabe? E daí, eu lembro que minha mãe tinha certeza, cara, que o meu irmão tinha pego sarampo no cinema, assim, entendeu? Porque era aquela criançada toda junto, né, ali, né? Sim. Uma bagunça, assim, e tava bem... E minha mãe falou, o único lugar que a gente tinha ido nas férias, naquelas férias, foi no cinema, entendeu? Então, tinha mais essa coisa, assim, se hoje em dia tem a pandemia aí, então eu tinha esse surto. Não, hoje é muito complicado. Era um local que era propício, que a criançada... Fora que minha mãe falava que tinha pulga no cinema. Era meio... Mas, cara, eu lembro assim, eu vi Rock, cara, no Condor, cara. Eu fui na primeira sessão de Rock 4, né? Eu fui na primeira sessão do Rock 4, e aí eu não tava tão entupido o cinema, cara, que eu consegui na primeira fileira só, quase, ver o filme. E aí na segunda sessão que eu fui lá para trás, eu vi 2 vezes também, Rock 4. Eu vi Karate Kid no Vitória, eu vi Superman no Vitória, Karate Kid 2, né? Eu vi no Vitória. Eu vi Batman, aquele Batman... O Batman eu vi no Astro, o primeiro Batman, né? Aquele Batman também. Do Tim Burton, eu vi no Astro. Os Batmans passavam no Astro. E tinha os cinemas que passavam também, né? Eu vi De Volta para o Futuro no Condor, no Plaza. Eu lembro que eu vi Silêncio dos Inocentes, cara. Eu vi Debi Lloyd no Plaza também, cara. E eu vi também no Astro, eu vi Aliens 2, eu vi Goonies no Astro também. A outro cinema que tinha, de rua, que estava esquecendo, era o Cinema 1, que era lá na Saldanha Marinho, ali quase esquina com a Fernando Moreira, né? Sim. Com a Visconde de Nácar e com a Fernando Moreira ali, também virou estacionamento. Era um cinema diferente, que você entrava pela parte da tela, né? Você entrava, você via as cadeiras e a tela estava já do teu lado, quando você entrava pro cinema. Eu vi Dança com Lobos lá, cara. Eu lembro. Kevin Costner. Eu lembro que eu fui eu fazia, já estava na faculdade, eu fazia economia lá na Federal, lá na reitoria, aí eu matei a segunda aula e fui no cinema aí. Fui andando, porque eu já morava no centro também. Pois é, né? E aí, cara, então aí em 80 entrou o Palace e o Cine Itália e também o Novo Batel, que tem até hoje, né? Até hoje. Era uma sala só, o Cine do Novo Batel, e depois de alguns anos, já fazem uns 7, 8 anos, que ele transformou e fez mais 4 salas. Depois também teve o Água Verde, eu acho, ali, né? O Água Verde, cara, isso que eu queria falar do Água Verde, cara. A história do Água Verde, assim, do dono do Água Verde é sensacional, né? O Miltinho Durski, cara. E o Miltinho, ele é um cinéfilo e ele era dono de loja de sapato, ali no shopping mesmo, no Água Verde. E aí ele ficou enchendo o saco do dono do shopping para abrir o cinema, para ter o cinema, para deixar ele abrir o cinema. E aí ele conseguiu abrir, né, cara? Ele conseguiu abrir o cinema ali, acho que foi em 2000 que ele conseguiu abrir o cinema, e aí em 2002, com o primeiro Homem-Aranha, cara, ele começou a ganhar dinheiro aí. Aí começou a dar. Mas, cara, era sensacional, porque, assim, ele abriu o Água Verde e depois de um tempo, ele abriu um cinema lá num shopping no Boqueirão. Né? Tinha um shopping no Boqueirão, ele abriu um cinema lá no shopping do Boqueirão. E era assim, cara, e assim, aquela coisa, assim, as pessoas nunca favorecem o cara que é apaixonado, o cara que é pequeno, né? E assim, eu tenho aqui os amigos aqui que são da loja de quadrinhos aqui, a Itiban, né? Que é uma das melhores lojas do Brasil mesmo, de quadrinhos, cara, a Itiban aqui, o Chico e a Miti estão há 30 anos lá batalhando, cara, e as editoras não colaboram, né? Os caras privilegiam sempre o grande fornecedor, o cara que compra mais, mas o cara lá que forma o leitor, né? E um cara assim, que é cinema, o cara assim, os caras nunca dão muita atenção e sacaneia com o cara. Então, cara, ele tinha direito a uma cópia só, cara, do filme. Então ele tinha no Água Verde, ele tinha 2 salas. Nossa.
mas ele tinha uma cópia só. Mas o que ele fazia, né? Ele já pegava e ele mandava, assim, eu fazia o roteiro de cinema